Então, começando a nossa aula de hoje, sobre Romanos 2, no capítulo 2, versículos de 5 a 11. Se quiser já deixar a tua Bíblia aberta aí, já pode colocar, tá? Então, Romanos 2, de 5 a 11. A gente vai ler um pouquinho do início, só para pegar o gancho da aula do Mateus, na aula passada, para a gente entrar na discussão da aula de hoje. Flávio, você ora para a gente começar? Então vai, vou ver. Vai não. Vamos lá. Ó, na aula passada, eu falei aqui, eu vou fazer um breve resuminho do que o Mateus falou, só para a gente entrar aí no versículos 5 a 11, tá? Vamos começar lendo o texto que acho que fica mais fácil. Diegão, vai, puxa aí a leitura do texto da gente. Romanos 2, pode ler do 1 ao 4. Portanto, é desculpado por injusto. Quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo a ti de julgo. Porque tu que julgas faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus, segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó, que julgas o que faz tais coisas, pensa que fazendo tu escaparás do juízo de Deus, ou desprezas as riquezas da tua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Beleza, então até o 4. Vamos parar para pensar aqui que no início do livro de Romanos, ele faz uma breve introdução ao Evangelho, né, sobre a ideia da ira, sobre a ideia da salvação pela fé. Eu vou usar uma ilustração que eu ouvi do Nicodemos. É como se Paulo estivesse pegando assim na sua mensagem uma metralhadora e apontando para os gentios, correto? O foco inicial aí da mensagem de Romanos é justamente ele estar apontando para os gentios. Aí quando chega no capítulo 2, ele começa a virar essa metralhadora em sentido aos judeus, correto? Aí no meio do caminho ele pega um grupo que o John Stott pontua, não só o John Stott, eu já vi que outros também falam sobre a ideia do moralista. Você viu isso, não viu, Mateus? Tá. A ideia do moralista aqui não necessariamente é ou gentio ou judeu, mas pode ser também um grupo aí entre os dois, tá? Qual é a grande questão do moralista que a gente está vendo aí no que o Diego acabou de ler, no caso? Ele é um cara que ouve tudo aquilo que Paulo fala sobre a condenação dos homens, sobre a perversão dos homens, aquela lista de 21 pecados, lembra que a gente fez na aula retrasada? Ele olha para aquilo tudo e fala assim, é isso mesmo, né? Ele concorda com tudo que Paulo fala, ou seja, ele condena todo mundo, certo? Ele se coloca do lado de Deus, só que a motivação dele é justamente se ver livre da condenação, percebe? Então esse cara é dito como sendo moralista, crítico moralista. Ou seja, ele se baseia só na moral pela moral. Ele não faz com que essa moral conduza ele a uma vida diferente, a uma vida de boas obras, no caso. Entendeu? A uma vida transformada. Então a gente vai ver esse breve panorama aqui desse moralista, para a gente entrar nos dois destinos que estão reservados para a humanidade. Né? A gente vai ver sobre a ideia da vida eterna, a gente vai ver a ideia da condenação, que aqui ele usa um termo diferente, né? Ele fala sobre ira e indignação, beleza? Então, o Mateus falou na aula passada sobre diatribe, não é isso, Mateus, que você falou? Sim, diatribe. Tá, explica um pouquinho o que é diatribe. É uma figura retórica que Paulo utiliza, né, que era, eu não sei se o pessoal já mas era uma figura retórica que era utilizada não só por Paulo, mas era utilizada de uma forma filósofos da época, digamos assim, era utilizada para fortalecer o argumento, em que se imaginava, né, era um ser imaginário, que representava um determinado grupo de pessoas. Nesse caso, a gente observa essa figura diatribe, né, nesse livro de diatribe, como Paulo escreve aí em Romanos 11, né, no sentido de a uma pessoa específica, mas sim a um grupo de pessoas, que é esse ser imaginário. Isso. A mente de Paulo representando, nesse caso, o cautiverismo. Os moralistas podem ser Entendeu a ideia? Ele usa uma forma de... Como é que é, Matheus? Você falou?
É um recurso literário, né? É como se fosse isso. É um recurso... Isso, Você personifica uma pessoa, mas não é uma pessoa específica que você conhece. Na verdade, ela representa um grupo de pessoas. Né? Então, é interessante que ele fala isso, né? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Aí a gente viu também, na aula passada, que a ideia do julgamento aqui não é um julgamento em si. Na verdade, ele é um julgamento condenatório. A palavra é até mesmo para julgar e condenar. Essa diferença entre assim, você condena, você julga, a mesma palavra no grego, entendeu? Só que uma hora é colocado como julgar, outra hora como condenar, mas de todo jeito é um julgamento condenatório, beleza? E ele vai falar o seguinte, olha, você julga, você condena, mas a grande questão é que esse cara faz, ele na verdade, ele quer se ver livre do juízo, ele acha que isso vai fazer dele uma pessoa livre diante do juízo de Deus. Aí eu queria só fazer uma ilustração, né? Que isso é uma ilusão, né? O moralismo, no caso, é uma ilusão. Então ele cria na cabeça dele a ideia de que ele vai se safar do juízo pelo simples fato de condenar os outros. Aí eu pensei assim numa aplicação, porque eu me vejo muito nisso, tá? Eu me vejo muito cometendo esse tipo de pecado. Eu quero muitas vezes condenar os outros para que eu seja livre da mesma necessidade que eu imponho, sabe qual é? Tipo assim, essa pessoa ela é vaidosa. Só que quando eu estou proferindo um julgamento condenatório para essa pessoa, muitas vezes o que eu estou querendo, no caso, é me ver livre da mesma condenação que eu estou impondo sobre ela. Entendeu? É como se eu dissesse assim, ela é vaidosa, eu não. E por isso eu estou livre do julgamento. Entendeu a ideia? Entendeu a ideia? Alô? Entendeu? Você está aqui? Você está aí? Está nos dois. Flávio está nos dois ambientes. Ele está no smartphone e ele está também na aula. Tá? Fica a dica. Flávio, esteja na aula. Então a ideia é, a gente condena os outros já achando que isso vai tornar a gente justos. Então isso é uma coisa que a gente tem que perceber no nosso coração. Muitas das nossas críticas, elas têm justamente essa motivação de querer trazer com que a gente seja justo diante de Deus. E aí eu coloquei como ilusão moralista, no versículo 3 ali, porque ele vai dizer o seguinte: você, homem, que condena os que praticam tais coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, ele cria uma ilusão que ao condenar os homens, ele vai ser livre do juízo de Deus. Então, o que eu estava falando com o Mateus aqui, né? Ele se coloca do lado de Paulo, do lado do argumento de Paulo, esse grupo de pessoas, e ele então acha que está do lado de Deus simplesmente porque está condenando os outros, reconhecendo que aquilo ali é mal. Só que o que ele se ilude no caso é porque ele não percebe que ele faz a mesma coisa. Então ele condena a vaidade, mas ele também é. Ele condena a mentira, mas ele também é mentiroso, entendeu? E uma série de outras coisas. E ele não entende que ele precisa de arrependimento. Aí é o que vai dizer no versículo 4, né? Ele é um homem teimoso de coração impenitente. Essa ideia do coração impenitente é aquele coração que não se arrepende, né? É um coração que rejeita qualquer tipo de penitência. Ou seja, ele permanece endurecido. Então essa hipocrisia desse cara que é moralista, ela só camufla essa dureza do coração dele. Então o fato de ele ser hipócrita, ele só está simplesmente fazendo um disfarce ali, para que ele não se arrependa. Beleza? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Versículo 3, versículo 4, para a gente entrar aí no 5 até o 11. O propósito da bondade de Deus, que a gente vê no versículo 4 aí, é justamente conduzir o homem ao arrependimento. Eu estava falando com o Mateus também o seguinte, para o moralista, parece que tem dois caminhos, né? No versículo 3, ele acha que condenando vai se livrar do juízo, ou ele pega a bondade de Deus e faz com que isso seja motivo de libertinagem, por assim dizer. Com que ele não tenha que ser conduzido ao arrependimento. Por isso que aí Paulo vai fazer, né? Ou você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A gente viu também na aula passada a ideia de que todo arrependimento humano, ele tem uma origem em Deus. Então o homem não pode arrepender-se por si mesmo, a menos que seja conduzido a Deus. Entendeu, Mateus?
Estou mexendo com um cidadão aqui da sala, mas ele está percebendo. Mas ele não vai operar isso, não. Não, ele é a favor. Estou só brincando. Vamos lá. Flávio, lê aí, versículos 5 ao 11, para a gente entrar na aula de hoje mesmo, por assim dizer. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ele sobre si mesmo. Pois, o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem em conhecimento, e se recusam a obedecer a verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Todos os que praticam mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos os que fazem bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Os judeus não agem com favoritismo. Foi? Fechou? Yes. E aí, Nini, tudo bem? Show. Não, a gente está fazendo só aqui uma breve recapitulação da aula passada. Para a aula que o Matheus deu para a gente entrar nos versículos 5 a 11, tá? Então a gente já viu aí a ilusão do moralista, né? Que ele acha que vai escapar do juízo de Deus, ou então ele vai transformar a bondade de Deus em libertinagem para viver sem arrependimento, tá? Então aí entrando no versículo 5, vai dizer o seguinte: segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo para o dia acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Gente, hoje eu vou usar o quadro, mas eu fiquei tão envergonhado que o Matheus usou tão bem o quadro na aula passada, cara, que eu me senti assim, uma criança, cara. Tu viu, Diego? Deixou tudo organizado aqui desde o início. Tudo com cor, com tópicos, com seta, foi até o outro quadro. Aí ele começou a aula e começou assim, e só foi caminhando pelo quadro, cara. Desculpa aí, gente. Então vocês me perdoem aí minha fraqueza, tá? Mas que bom. Então o que acontece? Esse cara que é moralista e hipócrita, a gente viu que ele não é um cara específico, mas ele é um grupo de pessoas, ele é a representação de um grupo de gente, tá? Que acha que vai se safar do juízo de Deus. Esse cara que é duro, teimoso, tem um coração que não se arrepende, ele acumula ira, né? A ideia é entesourar. O que seria entesourar? Fala aí. Qual é o segundo? Versículo 5. O que seria entesourar? Acumular ira. Qual é a sua razão? Não, o que seria entesourar? Só isso, o verbo entesourar. Esquece o versículo. Não sei. O que seria, Diego? Acumular tesouro. Acumular tesouro. Então eu pego aqui as minhas moedas, as minhas riquezas, correto? Eu estou entesourando, eu estou acumulando, correto? Na visão do moralista, do ímpio, vou colocar assim, daquele que não se converteu e não conhece o Senhor, a ideia dele é justamente que, através de suas boas obras, o salvo seja positivo e ele alcance então a salvação. Isso é um pensamento comum. Como se ele estivesse aí fazendo um salvo, né? Guardando coisas boas para que ele receba no final. A ideia do que Paulo vai dizer é o seguinte: esse cara, pelo coração duro dele, que não se arrepende, ele está acumulando algo. Cada dia dele de pecado, ele acumula algo. Só que a grande ideia é que ele não percebe que o que ele está acumulando é ira. Ou seja, ele está colocando num depósito aquilo que Deus vai pegar e vai virar tudo contra ele. Como se estivesse colocando aqui no tesouro dele, enchendo de água, vamos colocar assim, certo? Sim.
Isso teria, Mas é como se ele tivesse assim, ó, tem um balde. Fala. isso teria correlação com a célula, que Paulo fala. O quê? Isso tem relação também com o que Paulo fala, com a célula, que é contra nós. Célula? Que fala que Cristo rasgou a célula, que é contra nós. Ah, o escrito de dívida, né? Sim. Não é uma relação essa. Essa aqui a gente está vendo sobre a retribuição. Tem a ver com a condenação, que é justamente a condenação da lei, que seria provavelmente o tipo de dívida que ela estava contra nós. A lei estava contra nós, certo? Deus rasgou a condenação e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É claro que nós éramos moralistas individualistas de 21 pecados, acho que ainda não estava na aula. Mas a gente viu que a gente foi traçando pecado a pecado, por mais que alguns daqueles fossem bem assim, bem fúteis, assim, bem, como eu posso dizer, vulgares, né? A gente foi, todo mundo que estava lá aqui, ninguém conseguiu ficar fora de algum pecado. Até era homicídio. Se a gente pegar a ideia de Jesus falando sobre homicídio, a gente já matou gente. Então, assim, a gente está vendo que, apesar de Paulo estar linkando vários tipos de pessoas para definir toda a humanidade, beleza? Nós fazemos parte dessas coisas, certo? Nós somos os gentios, do capítulo 1, mas também é muito provável que nós sejamos inseridos nesse grupo de moralistas aqui. Então pensa na ideia, o cara tem um tesourão, ele está jogando água dentro de um balde vazio, certo? E o balde está enchendo. O balde está enchendo, só que o balde está enchendo de ira, no caso. No dia do juízo, no dia da ira de Deus, que é o que Paulo vai dizer, é como se Deus pegasse esse balde que ele acumulou aqui e derrame todo sobre ele como um castigo, certo? Então a ideia é que ele está acumulando isso. As atitudes dele fazem com que ele acumule isso para o dia do juízo. Vamos lá ver. Não há escapatória, então. Os perversos, no caso são os ímpios aí, né? Os moralistas, eles estão entesourando ira para o dia do juízo. O julgamento final, aí o John Stott vai pontuar a ideia de que o julgamento final, ele aponta para um evento futuro. Aí você pensa assim, mas Deus já está julgando as pessoas? O John Stott faz uma afirmação interessante, que ele fala o seguinte: o julgamento já começou de maneira secreta, correto? Quando você vê as pessoas sendo punidas com a ira de Deus, lembra a ideia de Romanos 1? A ira de Deus está sendo manifesta contra as pessoas, de maneira que elas têm sido entregues a si mesmas. Chegou a acompanhar o aula do capítulo 1? Sim. Tu lembra da ideia que a gente falou sobre a ideia da entrega de Deus? Que foi justamente a ideia de que... online, né? Foi capítulo 1 online também. Mas não pergunta. Tá. Então a ideia da ira de Deus, ela já se revela hoje como uma forma de punição, certo? Uma forma de juízo de Deus. Só que essa ira secreta, ou seja, ela não está tornada pública, no sentido de todo mundo, nem todo mundo percebe isso. A gente, pela revelação da palavra de Deus, a gente entende que Deus já está executando o juízo hoje. E a forma como ele executa o juízo, né, estando irado contra as pessoas, é justamente entregando elas ao próprio coração delas. Certo? Lembra disso, né? Então a ideia lá, Deus os entregou. Ou seja, o fato de Deus não estar intervindo na vida das pessoas é uma forma de julgamento. É uma forma de julgamento. A gente viu a idolatria, a gente viu a imoralidade sexual junto com a ideia da homossexualidade. A gente viu também aqueles outros pecados, né? Uma lista enorme de pecados, que é justamente a decadência humana total. Assim. Os homens são entregues a menos que Deus intervenha. Ira de Deus. Está debaixo da ira de Deus. E aí o John Stott fala o seguinte: esse julgamento que Paulo está colocando aqui, ele chama de quê aí? O que está escrito aí no versículo 5? O dia da ira, correto? Então ele chama o julgamento final o dia da ira. Certo? É uma coisa futura, dia da ira ali, julgamento. Dia do julgamento. Esse dia vai ser basicamente
o final desse processo que já se iniciou. É como se fosse um desfecho, né? Vou usar uma expressão aqui, né? Cataclismo. Já ouviu isso? Já ouviu falar? Já ouviu? A ideia de que as pessoas têm a falsa impressão de que a história ela é cíclica, correto? De certo modo, a gente pode pensar nisso, né? A gente vai ter a ideia lá de Eclesiastes, né? Não há nada novo debaixo do sol e tudo mais. Só que essa história, que talvez num ambiente seja, dentro do tempo, seja cíclica em algumas coisas, ela está caminhando para um desfecho final, para um grande evento final, que a Bíblia vai colocar justamente como sendo o dia da ira de Deus. Né? Paulo aqui está tratando justamente dessa forma. O dia do Senhor, o dia da retribuição, certo? Uma série de coisas. Ele está apontando para um evento futuro, onde esse julgamento vai ser trazido à tona. Os homens vão ser expostos diante de Deus, né? Diante de si mesmos e diante da humanidade. Eles vão ser vistos como de fato a palavra já fala que eles são. Entendeu a ideia? Aí ele vai pontuar dizendo o seguinte: isso é um evento futuro. O processo já começou secretamente, mas um dia irá tornar-se público. E vai trazer então a justa retribuição de Deus. Então beleza. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, o dia da ira, o dia do julgamento, vai trazer uma justa retribuição. Que retribuição é essa que está escrita no versículo 6? Então, de acordo com as suas obras. Aí vem aquela pergunta, mas vem cá, ele vai recompensar de acordo com as obras? Mas a salvação não é pelas obras? Como é que você explicaria? Atitude é obra. Atitude é obra, motivação é obra, pensamento é obra, tudo isso é obra. Do que você falou? Eu acho que nesse sentido, motivação não, pessoas têm mais segura de suas obras só o ato em si. Sim. Só você, fulano fez, não, explica a motivação do coração, mais o que vem, entendeu? Não, tudo bem, mas ainda que seja a motivação, é obra. Deus vai julgar de acordo com as obras. Ou seja, se você tiver feito boas obras, você vai ser salvo. É isso? Que crer. Então, como é que você explicaria esse texto no caso? Porque ele está falando o seguinte: Deus retribuirá a cada um isso aqui. Sim, mas é uma recompensa que não é quantitativa, ela é qualitativa, é vida eterna ou condenação, que seria a ira e indignação. Então ele está falando sobre a ideia da salvação. Só que a grande questão tem coisas que a Bíblia pontua como sendo evidências. Paulo não está defendendo aqui uma ideia de salvação por obras, porque ele é o principal defensor da justificação pela fé. A gente vai ver lá no capítulo 5 ele falando sobre a justificação pela fé somente. Hã? Isso. Ele está pegando esses dois tipos de pessoas, aqueles que vão ser salvos e aqueles que não serão salvos, e ele está começando a elencar as evidências dessas pessoas. Mas ele não está exatamente dizendo que Deus vai retribuir segundo as suas obras, significa então que aquele que faz boas obras vai ser salvo. Essa não é a ideia. Fala. Olha, eu vejo como entrando no método da justificação. Porque quem é que quando a gente leu na aula de Cristo, como a gente eu falo naquela, mas eu vejo em Cristo, e lá em Isaías, eu falo para vocês, já logo no ano, Isso. é como já foi Sim. Nossas obras, nossas boas obras, só terão um valor se não Cristo. Sim, nossas boas obras têm valor quando elas são feitas em Jesus, pela fé em Jesus. A ideia é justamente essa: Deus vai estar lá no juízo e ele vai ter dois tipos de pessoas.
Por que as nossas obras, de alguma forma, são reconhecidas como boas obras? Eu Flávio está colocando a ideia de que elas são feitas em Jesus, né? Ou seja, pela fé em Jesus. Só que eu não vou ser salvo pelas minhas obras, tá? Ainda que o juízo de Deus reconheça as obras e dê uma retribuição justa, correto? Vamos abrir um texto de João para a gente ver, que eu acho interessante para a gente pegar essa figura que Paulo está usando. E quem fez isso foi Jesus, fez de uma forma muito parecida. Eu acho que ajuda a compreender, tá? João 5, 28 e 29. Vou ler para agilizar. Abriu aí? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus está falando de si mesmo, tá? Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Interessante é que ele usa a mesma figura, percebe? Os que tiverem feito o bem, esses vão, né, para a vida, no caso. Os que tiverem feito o mal, esses irão ser condenados. Aí você pensa assim, aí, tá vendo? Jesus está falando uma salvação por obras. Só que a gente sempre pensa nessa ideia do contexto, correto? O que seria você analisar o contexto? Os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, tudo aquilo que está junto ali. E também o ambiente que Jesus está tratando, o propósito que ele está falando. Aí, no mesmo capítulo, volta aí para o versículo 24. Ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Entendeu a ideia? A gente pegou o contexto um pouquinho mais para trás. Jesus não está falando de uma salvação por obras, ele está falando de uma salvação pela fé. A evidência daqueles que fazem o bem, ou melhor, a evidência daqueles que creem, é justamente aqueles que fazem o bem. Aí o Flávio pegou a ideia de Isaías 6, né? Você tem no Antigo Testamento o profeta falando justamente sobre o que significam as nossas melhores obras diante de Deus. Ele usa o termo assim: as nossas justiças são como trapo de imundícia. O que são as nossas justiças? São as nossas melhores obras. É aquilo que a gente faz que aos nossos olhos são obras justas. Ele vai dizer: olha, isso daí é como trapo da imundícia. Diante de Deus, nós somos como o imundo, né? As nossas iniquidades, as nossas injustiças, elas nos levam, como um vento. Né? Por quê? Porque nós somos assim. A gente não faz nada que preste aos olhos de Deus. E é justamente o que a gente vai acabar vendo também em Romanos 3, quando Paulo vai dizer que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não é isso que ele vai dizer? Então, na cabeça de Paulo aqui, não há qualquer possibilidade de salvação por obras. Mas justamente a evidência de uma vida regenerada são aqueles que fazem o bem, e a evidência de uma vida de alguém que rejeita o Senhor, que não se arrepende, é justamente fazer o mal. Aí a gente pode fazer aquela divisão do que seria o mal diante dos olhos do homem e o mal aos olhos de Deus, né? Então você vê, por exemplo, você tem um cara que é espírita. Ele acredita que a prática do bem vai fazer com que ele tenha, vamos colocar assim, né, um futuro melhor, a reencarnação dele vai ser diferente, uma série de coisas, né? Ele vai receber para ele mesmo aquela coisa de bom. Eu não sei nem se o espírita entra muito por esse lado do karma. Um ciclo, sim. Você melhora o ciclo, né? Porque na cabeça do espírita, o que acontece é que ele está sempre se desenvolvendo. Ele está sempre se aperfeiçoando. A cada encarnação ele se aperfeiçoa. Então, quando ele pratica o bem, já é uma forma de salvação para ele. Eu comecei com espírita, isso quando eu estava no passado. Eles têm essa ideia, mas eles têm essa ideia de fazer o que eles têm, que vão chegar no espírito evoluído, e que vai chegar uma hora que eles vão dar essa reencarnação e eles vão começar a ajudar as pessoas. Isso, é como se o espírito fosse evoluindo. Aí, quando ele atinge o topo da evolução lá, espiritual, ele não precisa mais reencarnar. A reencarnação é uma forma dele ser aperfeiçoado até que ele possa, então, ser a salvação dele.
Então, de uma forma ou de outra, a salvação vai ser por obras. E o que ele faz? Eu era espírita. Eu fiz tanta coisa, né? Deus é misericordioso. O que ele faz? Ele vai ajudar os outros, ele tem essa filosofia, né, de vida. Ele quer fazer coisas boas. Só que a grande questão que ele não percebe é que isso são coisas exteriores. Porque a própria motivação dele de alcançar a salvação por meio dessas obras já é uma injustiça. Correto? Já é uma motivação pecaminosa. Então, a gente precisa diferenciar bem aos olhos de Deus é justamente a fé que obedece. Não é à toa que Hebreus vai dizer, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é impossível. Qualquer obra nossa só é aceita diante de Deus por causa da fé em Cristo. Começa, o fundamento dessa fé ou dessa obra tem que ser a fé em Cristo. Tudo que eu faço em obediência a Deus pela fé, então é um ato bom. Beleza? Uma outra coisa, Mateus 7,16. Vou ler aqui rapidinho. Mateus 7,16. Jesus vai dizer: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha isso. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que coisa interessante. Você tem dois tipos de árvore, uma árvore boa e uma árvore má. Quem você acha que é a árvore boa aí? Os crentes, claro, né? E a árvore má, no caso, os ímpios, os descrentes, aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor. Jesus vai dizer que a árvore má, no caso que não é o crente, ele até usa a ideia dos falsos profetas, ele está justamente ilustrando essa ideia dos falsos profetas. Mas a árvore má não produz fruto bom. E a árvore boa não produz fruto mau. Isso não se delimita a qualquer detalhe da vida, tá? Isso é uma evidência. A árvore boa, ela não produz fruto mau. Não é próprio da árvore boa produzir frutos maus. Ela produz frutos bons. A gente sabe que no escopo total da vida do crente, ele começa cheio de pecado, mas ele vai sendo aperfeiçoado. Então isso é claro. Isso não significa que o crente não peca. Não é essa a ideia. Mas quando ele coloca a ideia de que a árvore mal, que no caso são os descrentes, não produz fruto bom, isso é uma evidência muito forte de quem ele é, entendeu? As obras dele apontam para quem ele é. Recentemente eu estava até no seminário, numa aula lá, e aí um cara fez uma observação que para mim assim, deu um nó no estômago. Ele falou assim: não, porque hoje em dia o mundo está fazendo melhor do que a igreja. Cara, isso me deu um negócio assim, cara. O mundo está fazendo obras melhores que a igreja. Nesse tempo de pandemia, eles usam alguma coisa assim, sabe? O mundo está, tem gente no mundo que está amando mais do que a igreja. E aí, eu sempre retorno aí, o Mateus deve saber, né? A pregação do Paul Washer, quando ele fala sobre a igreja moderna, que hoje os crentes, os próprios crentes, não conseguem fazer uma distinção do que é igreja e do que não é. Primeiro ponto, Jesus nunca chamou a instituição de igreja, correto? Ele sempre se referiu à igreja como pessoas. Pessoas. A gente olha hoje para a instituição evangélica, a igreja evangélica institucional, e a gente acha que as pessoas que estão dentro da igreja e se dizem evangélicas são crentes. Mas isso não é apontado pela Bíblia. Pelo contrário. Ele está falando aqui: toda árvore boa produz fruto bom. Toda árvore má produz fruto mau. Toda pessoa que não é crente, ela não pode fazer coisas boas aos olhos de Deus. A gente vai ver no capítulo 2 ainda, de que quando o gentio ele faz algo bom, no sentido de acordo com a lei, de maneira exterior, ou no exterior, né, claro, essa boa obra não está dizendo que ele está fazendo bem aos olhos de Deus.
está fazendo que ele só está mostrando que tem uma lei no coração dele. Ele anda de acordo com essa lei em alguns momentos, mas só que isso não agrada a Deus. Certo? Por quê? Porque ele não consegue obedecer toda a lei. Correto? Ele está, então, sempre debaixo da condenação da lei. Então, vamos lá, vamos voltar para Romanos. Quem são os crentes no caso? Deixa eu voltar aqui. Romanos. Versículo 7. Os crentes, no caso, são aqueles que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Paulo vai dizer que Deus vai retribuir esses caras com a vida eterna. Quem são os ímpios, no caso? Ou os perversos, ou ele vai usar um termo aí, né, os facciosos. Ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, o primeiro grupo, é claro que a gente está pensando no grupo de crentes. Ninguém vai alcançar a salvação a não ser pela fé. Essa aí, perseverar em fazer o bem, buscar glória, honra e incorruptibilidade, são evidências da fé verdadeira. Né? O John Stott até pontua. Todo crente verdadeiro persevera nessas coisas. Quando vai dizer aí busca glória, ele não está buscando glória de si mesmo. Todo esse pacote aí aponta para Deus. Ele procura glória, mas é a glória de Deus, honra, incorruptibilidade, mas isso tudo está ligado a Deus. Certo? Só que o outro grupo não. O outro grupo desobedece à verdade e obedece à injustiça. Esses receberam ira, lembra que eles estavam acumulando, né? Ira para receberem para si mesmos. Eles receberam ira e indignação. Aí vai dizer assim, aos facciosos, né? O John Stott pontua que a NVI acho que traz a ideia de egoístas. Está com a NVI? Está com a NVT? O que está escrito na NVT? Fala aí. Versículo 8. E alguns até afirmando que quanto mais pecar, melhor. E essas coisas merecem condenação. Romanos 2, 8. Mas derramaria a indignação sobre os filhos para si mesmo. E recusam obedecer a verdade e preferem entregar-se a uma vida de felicidade. Beleza. Então, a NVT, aqui, a transformadora, né, fala da ideia daqueles que vivem para si mesmos. A NVI fala da ideia dos egoístas. Ou seja, aquele mesmo estilo de vida daqueles homens do capítulo 1, lembra? Que eles sufocavam a verdade? Recebem a verdade de Deus, o conhecimento da verdade de Deus, mas eles querem tanto viver para si mesmos e andar conforme o seu próprio coração, que eles sufocam a verdade de Deus. Então, a mesma coisa a gente está vendo aqui. Eles obedecem à injustiça e desobedecem à verdade. A injustiça também pode ser reconhecida aqui como maldade, tá? No caso. Então, eles são egoístas, eles vivem para si mesmos. O que é isso? É um comportamento claramente impiedoso. Qualquer descrente tem essa característica. Você pode ver no estereótipo dele algo diferente, pelo menos ter a ilusão de que é diferente. Mas quando você analisa o coração dele, quem ele é diante de Deus, isso aqui pode muito bem descrever. Ele vive para si mesmo, ele obedece à injustiça e desobedece à verdade. Então isso é uma coisa clara, né? O que Deus fala sobre o homem, é isso que importa. Aí o John Stott, para chegar antes da nossa conclusão, ele faz um resuminho, ele fala o seguinte: aqueles que buscam a Deus e perseveram na bondade, receberão a vida eterna, enquanto aqueles que são egoístas e seguem o mal, experimentarão a ira de Deus. Então, claramente, Paulo está evidenciando aqui dois grupos. Ele está mostrando aqueles que vão ser salvos e não. Então, a ideia da justa retribuição aí no versículo 9, ele muda agora a ordem. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também do grego. Por que ao judeu primeiro? O quê? Porque o judeu Sim, tem a ver, né? A gente já tinha visto isso em Atos, quando Paulo fala sobre a ideia primeiro do judeu, depois do grego. Acho que a tua versão para a gente ir, né?
Também traduz o grego ali como gentio, no caso. A ideia que ele está falando é isso, né? Judeus e gentios. Os judeus, no caso, eles têm uma primazia. Eles receberam primeiro a revelação, eles receberam primeiro a mensagem do Evangelho, só que na ideia da condenação, eles também têm a primazia. Eles também são condenados, assim, eles têm prioridade no julgamento, né? Eles são o povo mais responsável por isso. Mas também do grego. Então ele une os dois povos, né? Olha, judeu, você tem a primazia, mas a condenação também você é responsável. E aí ele une os dois povos, judeus e gentios. Aí começa a falar sobre os dois juntos. Lembra que eu falei no início da aula? Paulo começa a metralhar com argumentos uma humanidade gentílica. Então o foco principal do capítulo 1 são aqueles que não conhecem a lei revelada. Correto? Fala aí, vai. Tá. Eu entendo as cartas, as cartas são direcionadas às igrejas, não é isso? É isso. Só que esse discurso de Paulo é bem consciente, eu acho que nós começamos desde o capítulo 1. Sim. Paulo está falando para a igreja de Roma. Sim, certo. Então, dentro da igreja tinha tudo isso. Tinha judeus e gentios. E era esses múltiplos comportamentos eram observados na igreja. Não necessariamente. A gente estava vendo aqui que é o seguinte, a predominância da igreja de Roma provavelmente era de gentios. Porque tem a ver também com a expulsão dos judeus, acho que pelo imperador Cláudio, se não me engano. Teve um momento onde o imperador romano decidiu expulsar de Roma os judeus. É possível que tenham voltado depois também, né? Mas a ideia é que a predominância dessa igreja era gentílica, certo? Sim, mas Então, mas ele não está descrevendo o comportamento dos membros da igreja. Não. Ele está dizendo o seguinte, ele começa a falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Primeiro, a gente tem que pensar que Paulo não conhecia essa igreja de vista. Assim, não foi ele que plantou a igreja. No final da carta a gente vai ver que tem pessoas conhecidas dele, sim, mas não foi ele que plantou a igreja. Não foi o apóstolo Pedro que plantou a igreja. É muito provável que essa igreja tenha sido plantada por alguns judeus que estiveram no Pentecostes e levaram a mensagem do Evangelho para Roma. E começaram ali o movimento, então a igreja de Roma foi formada, tá? Diferentemente, por exemplo, do que diz o catolicismo. Então, Paulo está introduzindo uma base do que é o Evangelho. Ele está mostrando qual é a mensagem que ele prega, o que significa o Evangelho. Entendeu? E aí a gente viu o seguinte, no capítulo 1, primeiro ele traça um panorama da ira de Deus, da condenação dos homens, com um pano de fundo para mostrar o que significa o Evangelho. E nesse pano de fundo de condenação, esse pano de fundo terrível de condenação, o Evangelho vai brilhar. Entendeu? Por isso que ele escracha, mas não no sentido ilusório. Ele está falando a verdade. Mas ele começa mostrando o que é o juízo de Deus, a condenação, para depois falar de salvação. Sim. Mas essa é justamente a ideia do corpo de Cristo, né? A gente entende que Deus ele dotou o corpo de Cristo de múltiplos ministros, no caso. Então, nesse caso do ensino, você tem os mestres. Então, você tinha os apóstolos que deram uma doutrina fundamental, eles mesmos explicavam aquela doutrina, só que eles eram um grupo seleto de pessoas que recebiam a revelação de Deus e tinham autoridade para dizer o que Deus dizia, certo? Só que o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre os mestres. O que é o mestre? Ele pega a palavra que já foi revelada de Deus e explica. Entendeu? Então, a palavra de Deus é de fato profunda. Você vai ver Pedro falando de Paulo.
Mas a ideia é essa. É realmente assim, muita coisa, muita mesmo. É isso mesmo, mas é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Então ele traçou um quadro da humanidade do capítulo 1, apontando para os gentios, agora ele está virando a metralhadora dele em direção aos judeus. Aí ele passa pelos gentios, aí ele atropela aqui os moralistas, passando pelos judeus, correto? Aí agora ele vai combinar nos judeus, aí agora ele inclui os judeus, olha, primeiro do judeu, depois do grego. Então ele está falando assim, olha, você que é judeu também está incluído nessa ideia, né? E você que é gentio, não passa ninguém. E é por isso que o livro de Romanos não está se referindo a indivíduos específicos. É sinistro. Eles dizem que é o mais próximo de uma teologia sistemática na Bíblia, é o livro de Romanos. O Evangelho de Romanos é chamado de o Tratado Teológico. Sim, é porque não é tão doutrinário, né? É mais histórico, narrativo, você tem várias coisas que falam. Tem doutrinal, mas não era o foco. Esse é um dos livros mais doutrinários que tem na Bíblia, né? É o livro de Romanos. Vamos correr para a gente terminar. Entendeu? Qualquer coisa, depois a gente dá uma pensada melhor também. Mas a ideia é essa, ele começa então a virar para os judeus também. Vamos lá. Uma coisa que eu queria pensar é o seguinte, ele fala tribulação e angústia, tanto para um quanto para outro, né? Às vezes a gente passa correndo e não vê o detalhe. Tribulação e angústia. Eu não sei se você já teve um período de angústia na sua vida. Eu já tive um período, foi curto, sobre angústia, agonia. E eu nem sempre entendia qual era o motivo. Mas eu senti coisas que eu nunca achei que fosse possível uma pessoa sentir, sabe? E olha que eu não entrei em depressão, talvez sejam sentimentos depressivos, mas eu não entrei em depressão. Num quadro, né, que você possa falar assim, a pessoa está com depressão. Mas eu lembro que eu tive pensamentos assim muito angustiantes, muito assim, como se Deus tivesse sumido do mar. E aí isso me ajudou muito a pensar na realidade do inferno. Paulo está colocando a condenação aqui em duas palavras, tribulação e angústia. Eu acho interessante que por mais que a gente tente ilustrar o inferno, as nossas ilustrações serão fracas. Lembra como é que Jesus ilustrou? Ele vai dizer o seguinte, o lugar onde tem choro e ranger de dentes, foi? Ele usou um termo também onde o seu verme não morre. Você pensou nisso? No meu pensamento, né, um verme que come o meu corpo, provavelmente, e não morre. Pensa assim, na agonia que é, sabe? Um lugar onde há choro e ranger de dentes, onde eu estarei sendo atormentado pelas chamas. Lembra da ideia de Rico e Lázaro? Ele queria uma gota de água, porque ele não aguentava mais ser atormentado por aquelas chamas. Então, assim, a gente não para pensar na profundidade do que isso é. Agora, para que adianta pensar na profundidade do inferno? Porque isso impacta a maneira como a gente vive e principalmente o evangelho que a gente prega. Lembra que Paulo está traçando um pano de fundo terrível da humanidade? Ele está falando sobre a profundidade da condenação para poder fazer com que o evangelho brilhe. Aí o John Stott contou um negócio muito interessante. Ele faz uma citação de um cara chamado Dietrich Bonhoeffer. Era um alemão que foi martirizado na época de Hitler. E o Bonhoeffer fala o seguinte, não é uma atitude cristã chegar tão rapidamente no Novo Testamento. Interessante, né? Por quê? Porque ele está querendo enfatizar o seguinte, para que eu chegue no Novo Testamento, eu preciso entender o juízo de Deus, a condenação da lei. E diante desse pano de fundo de condenação da lei, eu introduzo a mensagem do Novo Testamento, o Evangelho, no caso. Então é interessante isso, a gente pensar. E muitas vezes o que a gente quer fazer é apresentar o Evangelho a uma pessoa que não livre ela de uma condenação. Um Evangelho que só vai fazer com que ela seja bem-sucedida ou esteja com Deus no paraíso, curtindo eternamente o que ela acha que é o céu. Né? Então, essa compreensão do inferno deve fazer com que a gente tenha uma mensagem mais sensível ao que é a realidade do homem.
distante de Deus. É uma coisa muito séria, cara. É uma coisa muito séria. Então, o inferno não é um simples ambiente ruim, é um ambiente desastroso, certo? Aí ele vai dizer no próximo versículo, versículo 10, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também do grego. Então, a gente viu já a questão das boas obras, que não são boas obras externas, elas são internas, né? Só que elas se evidenciam de forma externa. A gente não pode parar para pensar nisso. O crente não pode ser aquele cara que acha que, não, a motivação dele foi boa, então tudo bem, não preciso ter nada de externo, né? É bem farisaico isso, né? Deus mandava ele honrar pai e mãe. Ele falava assim, não, o máximo que você pode aproveitar de mim é a oferta dedicada ao Senhor. Então, tipo assim, a melhor coisa que eu posso fazer é me dedicar ao Senhor, é assim que eu vou estar te servindo. E aí Jesus fala, vocês são hipócritas, porque vocês deixam de servir ao pai e à mãe, obedecer ao mandamento de Deus por causa da tradição, que Deus nunca falou. Interessante, né? Então, essa prática, essa motivação interna de honrar a Deus, ela deve se evidenciar nas obras externas também. Beleza? E a grande questão é, quem é você diante de Deus? Eu acredito que todos nós que estamos aqui, né, com exceção do Mateus, brincadeira, nós somos crentes, né? Deus interviu na nossa vida, mas é sempre interessante e importante pensar sobre a nossa vida, analisar a nossa própria fé, né? Se não me engano, acho que o próprio apóstolo Paulo que vai dizer assim em 1 Coríntios, ele fala sobre a ideia de checar para ver se eu estou na fé. É claro que se uma vez eu fui de Cristo, eu nunca vou deixar de ser, mas só que isso me ajuda a me manter sempre no caminho estreito, vamos colocar assim, né? Se eu sou crente, eu estarei sempre me reanalisando. Será que eu sou crente dele? Será que há fruto de arrependimento na minha vida? Essas coisas têm que passar pela nossa cabeça, né? Então, a gente finaliza com essa pergunta, quem é você diante de Deus? Coisa para a gente pensar. Se eu sou filho, eu vou perseverar em fazer o bem, eu vou procurar glória, honra, imortalidade, porque é justamente a ideia de passar a eternidade com Deus. Então essas coisas estarão presentes na minha vida. E o descrente nunca vai procurar essas coisas, porque ele não ama a Deus. É um exercício, né? A própria ceia, ela é um exercício para o cristão, porque ela ajuda o cristão a fazer uma autoanálise, né? Cada um analise, pois, o homem a si mesmo, então, tome do pão, tome do cálice. Eu faço uma autoanálise. Eu volto e meia na ceia, eu penso assim, Senhor, o que eu tenho feito? Eu tenho me arrependido dos meus pecados? E às vezes eu confesso, às vezes eu faço de maneira muito superficial, pelo costume, né? Mas deve ser, a proposta é essa, né? Eu olho para dentro de mim, quem eu sou? Eu sou do Senhor, tenho me arrependido? Minha vida tem sido moldada pelos valores de Deus ou não? Né? E se não, né, por exemplo, o cara entendeu que não é, o que ele faz? Ele se converte. É justamente essa ideia. Ele fez uma análise e entendeu que não é crente, ele tem tempo para se converter. Por quê? Porque ainda é possível encontrar o Senhor. Haverá um dia, a gente viu, né, o dia do juízo, o dia da manifestação do julgamento de Deus, onde não será possível. Beleza? E ele termina falando, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, ele agora junta gentios e judeus e fala, olha, não tem povo que vai se safar do juízo de Deus. Nem os gentios que alegam ignorância, nem os judeus que se acham os escolhidos. Todos os povos estão dentro do mesmo bolo. É por isso que em Romanos 1 está falando sobre toda a humanidade. Ele traz a humanidade para o mesmo pacote. Ele fala, olha, com Deus não há acepção de pessoas. Todos serão julgados de acordo com as suas obras. Certo? Então, fica aí essa mensagem para a gente. Que Deus te abençoe. E ano que vem a gente volta. É nóis? Difícil vai ser recapitular tudo, né? Mas aí não. Fica firme. Qualquer coisa a gente chama o Mateus aí. A gente qualquer coisa chama o Mateus para dar a primeira aula, porque ele é todo organizado. Vai colocar no quadro, os pontos principais, Romanos 1, Romanos 2. Não? Então, no YouTube. Eu não consegui gravar a aula do Mateus, cara. Eu estava tentando gravar de casa porque eu não vi no dia. Só que aí quando eu fui ver, eu tinha passado 40 minutos sem conseguir captar o áudio dele.
Aí passou e ficou ruim. Aí Mateus me perdoa, né, Mateus? Vamos finalizar então. Deus te abençoe, Karine. Vou só fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor, obrigado em nome de Jesus pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, pelo privilégio de estarmos entre irmãos. Obrigado porque o Senhor tem nos salvado, intervido na nossa vida e não nos entregado mais a teimosia do nosso próprio coração. Obrigado, Senhor, porque nós poderemos ficar de pé diante do Teu juízo, não por aquilo que nós praticamos, mas por aquilo que Jesus conquistou por nós. Dá-nos a Tua bênção nesse dia e a Tua paz. Abençoa-nos nesse final de ano também e tem misericórdia desse povo, Deus, tanto no Brasil quanto no mundo, que tem sofrido com a pandemia. Nós oramos para que o Senhor possa abreviar esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Show! Tchau, Aline. Como você vê aí. Tchau, Mateus. Noêmia Santos.